Olá pessoal, me chamo Tássio Maia, sou contador do escritório da Maia Contadores. O nosso site é esse que vocês estão vendo, www.maiacontadores.com.br. Estamos aqui nesta videoaula para colaborar um pouco sobre o refis da Copa, conforme a Lei 12.996, tendo início agora, em 1º de agosto, que vai até o dia 25. Então, é um prazo muito curto para nós, contadores, e para aqueles que irão levantar o débito, atualizar e só depois ver com o contribuinte a melhor forma de aderir, se o pagamento será à vista ou parcelado em 30, 60, 120, 180 meses. Então, a contribuição que iremos dar é o quê? É uma planilha em Excel que nós desenvolvemos, onde podemos relacionar todos os débitos já corrigidos e numa só entrada de informações, temos já na vista os valores de pagamentos de à vista ou a prazo. Vamos ver um pouco de como funciona na prática. Queria agradecer também a Amanda Maia, que colaborou também com a parte desse trabalho. Então é assim, pessoal. A planilha em Excel, certo? Aqui, o refis da Copa, PGFNR-FB, a lei é a 12.996/2014, portaria conjunta com a Receita número 13, publicado no Diário Oficial dia 1/8/2014, e aqui é só um escritozinho meu, que essa planilha foi desenvolvida com o intuito de colaborar para aqueles que desejam saber o valor do DAF a ser pago, com toda a complexidade de regras e cálculos que a lei exige. Então é muito complicado se chegar no valor. Os valores que serão encontrados foram de acordo com a lei, interpretação pessoal minha, ficando a critério de cada usuário desta planilha em usar para o seu benefício próprio ou de outrem, mas com consciência. Assim não me responsabilizo se na hora da consolidação apresentar valores divergentes. Então, pessoal, foi uma planilha que eu fiz, eu vou aplicar junto aos meus clientes, certo? Então, é um entendimento meu, que apesar de ter tido já várias palestras no CRC, e também aqui na Receita Federal do Estado de Ceará nós tivemos também uma palestra com o procurador da PGFN e também com o auditor fiscal da Receita Federal, e apoiando todas as informações, se resumiu a nisso. Aqui é a nossa primeira planilha, ok? Então aqui, levantamento dos débitos atualizados, o contribuinte é a Mercearia da Terra Limitada e o CNPJ. Eu sugiro, eu peço que vocês escrevam aqui o nome do contribuinte e o CNPJ, pois lá na frente será muito útil. Aqui nós temos a ordem, o tipo de tributo, que deveremos separar, né, que a lei exige, se é Receita Federal, Procuradoria, no caso aqui, só é Receita Federal. Discriminei aqui o código da Receita, a data do vencimento, o valor principal do tributo do contribuinte na época, e o valor corrigido, a multa e os juros, né, o valor corrigido para agora, para agosto, e o valor total, ok? Então, assim, primeiro passo é o que? Fazer o levantamento de todos os débitos atualizados. Terminou o levantamento? Então, o passo seguinte, e teoricamente o final, é o que? É ver os valores, certo? Então, aqui nós vemos aqui para a próxima planilha, o cálculo, ok? Que ele vem aqui. O nome do contribuinte, ele já sai automaticamente, por isso que eu mandei você preencher aqui, ó, o contribuinte e o CNPJ. Na hora que você preenche aqui, ele já traz já aqui, certo? Ó, Mercearia da Terra, o CNPJ e a data do último dia do mês. Eu botei aqui 25/8/2014, por quê? Porque é a data do último dia em que o contribuinte deverá ou pagar à vista ou pagar a primeira parcela da antecipação, ok? Então, no nosso caso aqui, a ordem de pagamento foi a origem dos débitos da Receita Federal. Então, eu marco aqui, por quê? Porque eu vou imprimir e
cada cliente vai ficar impresso, vai ficar guardado para depois você ver anteriormente como se originou. Então aqui, dados dos débitos atualizados. Nesse caso aqui, o nosso valor principal que o contribuinte está devendo, 114 mil. O valor da multa, 22.818,69. O juro de mora, 34.619,70. Então, o valor atualizado, 171.496,33. Ok? Vou dar um zoom aqui, certo? Então, o valor atualizado é esse. O que é que a lei diz? A lei diz que o contribuinte poderá pagar à vista ou parcelado. Só que teremos que aplicar, no caso do parcelamento, uma entrada, que essa entrada ela vai de 5% a 20%. Como que é calculado? Se o valor total atualizado for até 1 milhão, então a entrada será de 5%, de 1 milhão e 1 centavo até 10 milhões de 10%, 10 milhões a 20 milhões 20%, desculpa, 15%, e acima de 20 milhões 20%. Ok? Então, no nosso caso aqui, o valor atualizado 171.496,33, ele é menor que 1 milhão? Com certeza. Então, a planilha já calcula aqui automaticamente, ó, sua antecipação equivalente será de 5%. Só que, baixando mais um pouco, esses 5%, quanto é que dá 5% do total montante? Dá R$ 8.574,82 centavos. Mas a Receita Federal ainda dá uma colher de chá, que é o que? Você poderá parcelar, ok? Em 5 prestações, ok? Sendo que a primeira, com vencimento, olha a data, por isso que eu botei lá em cima, 25 de agosto de 2014. A segunda parcela de antecipação com vencimento 30/9. A terceira parcela da antecipação 31/10. A quarta 28/11. E a última no dia 31/12. Observe que a primeira parcela da antecipação é o quê? É o valor mesmo, limpa e seca. Você pega o valor total, 171.496,33, divide por 5. Desculpa, é o valor da antecipação, 8.574,82, divide por 5, que vai dar o quê? Vai dar 1.714,96. Então, esse vai ser o seu primeiro DARF da antecipação equivalente. A segunda, a Receita Federal diz que você deverá pagar 1% do valor da parcela. E a partir da terceira parcela da antecipação, vai ser o quê? Vai ser 1% mais a taxa Selic do mês anterior. Ok? Então aqui, quando nós estivermos no mês 10, eu vou pegar o quê? A minha taxa Selic do mês 9, vou colocar aqui nessa célula e ele vai atualizar aqui o valor do meu DARF. E assim sucessivamente, ok? Então aqui nós temos o link para a taxa Selic. Olha aqui, para facilitar a vida de vocês, ó, ele já traz aqui direto na página da Receita a taxa Selic. Aqui é o link da lei da Receita, do parcelamento da Receita Federal e da Procuradoria também da Receita Federal. Estou com muitas páginas abertas porque estava ainda terminando de atualizar. Ok? Ó, então pronto. Ó, então as 3 páginas funcionando. Vou diminuir o zoom. Ok. Ah, Tasso, mas eu não quero parcelar, quero pagar à vista. Como fica? Então pronto. Então, para pagamento à vista, nós temos aqui a primeira modalidade de à vista, o valor principal, as multas e os juros, ok? Os descontos previstos em lei e o valor do DARF a ser pago. Então, nesse caso, meu débito
corrigido 171.496,33. Vou pagar à vista, aplico as minhas deduções, então só vou pagar 133.104,78. Ok, eu não posso pagar à vista. Eu quero parcelar. Então o parcelamento vai ser o quê? Eu tenho de 30 meses, 60 meses, 120 meses e 180 meses. Então no caso aqui, como funciona? Como eu tinha dito antes, numa entrada só de dados, que é exatamente o que? Terminou de fazer todo o levantamento dos débitos atualizados, então a próxima planilha aqui, ele já traz já toda a visão do pagamento à vista. Do pagamento de 30 meses, o que é que acontece? Se o contribuinte optar pagar em 30 meses, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma redução de 90% da multa, de 40% de juros de mora. No caso aqui não vai ter o valor do encargo, porque não é débito da PGFN, ok? Então aqui vai ter esse desconto, ok? Menos o valor da antecipação. Lógico, se ele optou por parcelamento, ele vai ter que pagar o valor da antecipação equivalente aqui, correto? Menos o saldo a pagar vai ser o quê? 128.542,21. Dividido em 30 parcelas, o valor da parcela principal será de quê? R$ 4.284,74 centavos. Que é que a lei diz? A lei é bem clara. O valor do DARF a ser pago vai ser o quê? Juros de 1% do valor mais taxa Selic referente ao mês anterior. Então aqui iremos colocar a nossa taxa Selic. Então assim, parcelamento denominei tipo 1, tipo 2 só para ficar melhor organizado. Então, até 30 meses, o contribuinte teoricamente vai ter o quê? R$ 4.327,59. Nesse meu caso, que é um cliente real, certo? É um cliente real que nós temos aqui no escritório e que ele ficou com esses débitos em, qual foi o período? Em 2011. Então, até agora, ele está com esses débitos aqui para ser regularizado. Em 60 meses, o valor do DARF do principal fica R$ 2.209,24. Em 120 meses, o valor da parcela principal ficará em R$ 1.138,06. Lembrando que falta o juro de 1% e taxa Selic. E de 180 meses, o valor da parcela principal de R$ 780,99. Aqui, ainda quis implementar, fiz aqui um incremento. Informações para a impressão do DARF. Ah, tá, mas o DARF não é gerado no ECAC? Correto. Mas o que é que acontece, pessoal? Não vamos confiar totalmente, porque às vezes a gente tem a mania de imprimir o DARF no último dia, no dia anterior, e os servidores da Receita Federal podem não suportar a carga de tanta informação e você não poder ter acesso. Então, já pensando nisso, o que foi que bolamos também? O nosso contribuinte aqui, que é o Mercearia da Terra Limitada, eu vou pagar o meu DARF 47,50, que é tributos da Receita Federal não previdenciário, e no caso o contribuinte escolheu em pagar o quê? Essa parcelamento de 180 meses, que ficaria R$ 788,80, ok? Então, vai gerar o meu DARF, que é esse próxima planilhazinha. Então, aqui, ó, ele já gera o DARF, ó, com a data, CNPJ, ele já sai tudo automático, certo? Não precisa digitar, então é só as informações corretas aqui, ó, do contribuinte e o CNPJ, e no cálculo aqui você colocar o que? A data do último dia do mês, certo? Então ele fará todo esse cálculo e ele
Você está vendo aqui, ó, 2 vias. Vamos só dar uma visualizada, ó. Então você consegue imprimir em 2 vias, pagar no banco. Lógico, o banco vai ficar com a via e você vai ficar com a sua, ok? Então, assim, esta é a nossa planilha que nós fizemos para facilitar a vida. Porque eu, particularmente, eu tenho para mais de 45 contribuintes entre pessoa física e pessoa jurídica, ok? Nessa situação. Então, como é que a gente vai calcular na mão tudo isso? E a pressa? Então, nós somos passivos de erro. Então, sendo aqui feito na planilha, ok? Ainda tem outro detalhe ainda que eu coloquei aqui. Eu vou só apagar aqui o valor principal, que é uma coisa que eu quero mostrar. Eu vou colocar aqui que o valor principal seja R$5.000, ok? R$5.000. A multa geralmente é 20%. Vou colocar 1.000, juros de mora. Vou colocar aqui esse valor aqui de 142, só para dar aqui 6.142. Aí o que é que vai acontecer, ó? Em à vista ele calcula. Em até 30 meses ele dá o valor que dá a ser pago. Olha, o que é que acontece? A lei diz o quê? Que o pagamento mínimo da pessoa jurídica é entre o valor apurado ou R$100. Se cair menor do que R$100, então o contribuinte deverá pagar no mínimo 100. Então, nesse caso, se o contribuinte escolher, eu vou pagar em 60 meses, mas a parcela mínima dele aqui, principal, deu R$ 83,09. Então, R$ 83,09 é menor do que R$100. Então, eu não vou fazer o meu DARF de 83 com 1% mais correção Selic. Eu vou fazer meu DARF de quanto? Eu vou fazer o meu DARF, eu venho aqui, eu vou fazer o meu DARF de R$100 e mando recolher os R$100. Ok, pessoal? A planilha também, ainda ela alerta, porque nós podemos passar desapercebido, calcula, aí deu um valor a menor, a gente não prestou atenção, manda para o cliente pagou, e lá na frente no processamento poderá acarretar algum problema e até mesmo o sistema entender que o contribuinte não pagou e reincidiu o parcelamento. Tá entendendo? Então pronto, então essa é a nossa planilha, certo? O nosso site é esse aqui, né? www.maiacontadores.com.br. Você poderá mandar um e-mail também, ok? Temos aqui atendimento online. Você poderá estar acessando, certo? Tirando mais alguma dúvida, quem queira também essa planilha, pode entrar em contato conosco pelo atendimento online, ok? E o nosso telefone, nosso endereço está aqui no rodapé no site. Obrigado a todos e bom trabalho. Até mais.